Meus queridos irmãos e minhas irmãs, hoje nós celebramos aqui em nossa paróquia uma memória facultativa, mas que é de grande valia para nós cristãos. A memória da dedicação da Basílica de Santa Maria Maior, lá no Monte Esquilino, no Vaticano, em Roma. Essa igreja, ela tem uma importância muito importante para nós cristãos, uma importância de tamanho relevo, porque é a primeira igreja dedicada à bem-aventurada Virgem Maria no Ocidente, a igreja de Santa Maria Maior. E esse templo, ele é revestido de um caráter muito especial na igreja. Por quê? Porque toda edificação de pedra nos remete a três realidades. Primeiro, o templo santo é imagem do corpo de Cristo. Segundo, o templo santo é onde se reúne a igreja. E terceiro, a igreja, que é também imagem da Jerusalém celeste. Primeiro, vejam que a igreja, ela simboliza para nós o corpo do Senhor. Quando o Senhor contemplou o templo de Jerusalém, Ele disse: destruí esse templo, e em 3 dias eu haverei de reerguê-lo. E os apóstolos, com toda a dignidade, depois da morte e ressurreição, entenderam que ele estava falando não do templo de Jerusalém, que levou 46 anos para ser construído, mas que ele estava falando do templo que é o seu corpo. É por isso que a igreja é chamada de corpo de Cristo, porque todos nós estamos inseridos no Senhor. É por isso que a igreja, o templo físico, ele é dedicado, vocês lembram bem que no ano de 2016, na criação da nossa paróquia, em uma das solenidades foi a dedicação dessa igreja para Deus, onde Dom José Ronaldo, ele veio, ele dedicou esse altar, ele dedicou as paredes dessa igreja a Deus, de tal forma que esse lugar passou a ser totalmente santificado, totalmente digno para se celebrar o culto. É uma pena que muitos católicos, logo quando eu aqui cheguei, não conseguiam entender a sacralidade do espaço sagrado, e muitos tantos outros que não rezam bem, que não vivem bem a doutrina da igreja, querem transformar o templo santo simplesmente em um lugar de reunião, e não conseguem respeitar, silenciar, e não conseguem se comportar, se deixar. As pessoas querem até vir para a igreja como se fossem vestidas para uma festa do mundo, um baile funk talvez. E é preciso que nós aprendamos a entender que esse solo que nós pisamos, ele é sagrado, ele é santo. Por quê? Porque é o corpo de Cristo. Porque é aqui onde nós nos elevamos aos céus e onde os céus descem até nós. É aqui dentro desse templo que é o corpo do Senhor que os pagãos se tornam cristãos. É aqui dentro desse templo santo que os cristãos têm o corpo entregue a Deus, para que volte a ser pó e a alma ressuscite.
É aqui que a família católica é estruturada, é formada com as bênçãos de Deus. É aqui que uma criança recebe pela primeira vez o Senhor na primeira Eucaristia, onde o jovem é crismado. É aqui onde verdadeiramente o céu se faz presente e Cristo nos fala ao coração. É uma pena que muitos cristãos não entendem isso. E muitas vezes nos bancos querem ficar conversando, e muitas vezes querem ficar se comportando dentro da igreja de qualquer forma. E é preciso que nós, católicos, que já entendemos, que já compreendemos a sacralidade do templo santo dedicado a Deus, busquemos catequizar aqueles que não entendem. Vejam que existe toda uma forma de se comportar para se respeitar o ambiente sagrado. Quando se chega na igreja, o primeiro ato que se faz é de se colocar o joelho no chão. Se estiver um pouco apressado, só se coloca o joelho no chão, saúda nosso Senhor e vá fazer a sua obrigação. Se não estiver apressado, deve-se de verdade colocar o joelho no chão e saudar, e conversar, e falar com o dono da casa. Vejam como os cristãos são mal educados e não entenderam isso ainda. A nossa fé nos faz crer que Jesus Cristo está presente na Eucaristia. Se Ele está presente na Eucaristia, se a Eucaristia é sua presença, como nós podemos chegar na casa dele, diante dele e não saudá-lo? Chega a ser um absurdo, porque quando nós chegamos na casa de qualquer pessoa, nós buscamos falar com o dono da casa. E se a gente chega na casa de alguém e não fala com o dono da casa no mínimo fica sentido. O que será que aconteceu? Que fulano veio aqui e não falou comigo. Assim é a nossa relação com nosso Senhor. Se você chega na igreja e não saúda a Deus, que nas nossas casas a gente dá a mão, agora a gente não está podendo, mas o comum, o nosso costume brasileiro é dar a mão. Se a gente chega na casa de alguém e não pega na mão, é um mal que a gente faz, nós somos mal educados. E a forma da gente saudar Deus na igreja é colocando o joelho no chão, na chegada e na partida. É uma pena que muitos vão embora da igreja, vêm à missa, comungam direitinho, mas não entenderam isso ainda. E o que é que custa se abaixar, colocar o joelho no chão e sair? E se voltar, colocar o joelho no chão e sentar ou ajoelhar-se? Mas é preciso de verdade que nós resgatemos a sacralidade dos templos santos, a sacralidade dos templos sagrados. Depois, um segundo aspecto dessa liturgia é que o templo santo é o local onde se reúne a igreja. O templo recebe o título de igreja por apropriação, recebe o título de igreja simplesmente porque é aqui onde a igreja se reúne, porque é aqui onde a igreja se encontra. E o que é a igreja, Padre? A igreja verdadeiramente somos nós. Mesmo que não exista uma igreja, um templo erguido, se existem 2 ou 3 batizados, ali a igreja está reunida. A igreja é o povo orante, a igreja é o povo que se reúne, a igreja é o povo que aprende a estar em Deus, a permanecer em Deus, a louvar e bendizer o nome de Deus. A igreja sou eu, a igreja é você. Formamos o corpo místico do Senhor. E esse corpo reconduzido pela cabeça, e essa cabeça é Cristo, e essa cabeça é o Senhor. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, é por isso que infelizmente muitas pessoas comungam mal,
porque não conseguem entender o que é estar em comunhão com esse corpo de Cristo, que não é só e simplesmente vir ao altar na fila da Eucaristia, mas consiste em associar a nossa vontade à vontade de Deus, cumprindo os mandamentos e fazendo acontecer nas nossas vidas os preceitos evangélicos. A verdadeira comunhão consiste em viver sentindo os mesmos sentimentos de Cristo, aspirando as mesmas coisas de Cristo e vivenciando a obediência na fé como Cristo. Por isso que nós somos chamados de corpo místico do Senhor. A igreja que é um corpo místico, que tem o Senhor como cabeça. É por isso que nós rezamos, é por isso que nós intercedemos uns pelos outros, porque formamos um único corpo. Se um dedo está doente, todo o nosso corpo sente. Se estamos com a dor na pontinha do dedo, nós estamos sentindo essa dor no corpo todo. O nosso corpo não está em paz. Assim é quando um cristão, ele vai mal na comunidade. Assim é quando um cristão cai em uma desgraça na comunidade. Assim é quando um cristão batizado se desvia do caminho. O corpo sofre. E assim como nós tomamos remédio para curarmos a dor do nosso dedo, a igreja reza, implorando o remédio dos remédios, que é o Senhor, que possa converter aquele que se transviou pelo caminho, que possa converter aquele que se perdeu, que possa converter aquele que está trilhando um caminho que não é bom aos olhos de Deus. A igreja somos nós, que nos reunimos no templo, que é a imagem do corpo do Senhor. E por fim, como o terceiro ponto dessa nossa prédica, a igreja da terra é imagem da Jerusalém celeste, é imagem da igreja do céu. É por isso que não existe nenhuma igreja, nenhuma comunidade cristã, nenhuma seita protestante que tenha a beleza da igreja de Cristo. Nenhuma igreja tem a beleza da nossa igreja. Por quê? Porque aqui o que nós fazemos na Divina Liturgia não é simplesmente fazer uma comemoração da paixão e morte de nosso Senhor, mas relembrando aquilo que aconteceu no Calvário, relembrando aquilo que aconteceu na última ceia, nos transportarmos para a realidade dos céus. É por isso que a Divina Liturgia é tão bela. É por isso que a igreja é ornada dos santos, porque tem como missão nos fazer desejar o céu. É por isso que a Igreja Católica sempre teve a tradição de ser edificada com torres. Infelizmente, um mau gosto tão grande entrou dentro da igreja, que muitas vezes se constrói certos templos que não tem nada de sagrado, que não tem nada de divino. Mas a igreja, porque tem essa missão de nos transportar da terra para os céus, a igreja nos faz olhar para o céu ao contemplarmos uma torre, para nos lembrar que nos céus nós temos a igreja presente, chamada por nós gloriosamente de igreja triunfante. E tantos anjos e tantos santos estão na glória, intercedendo por nós de lá, intercedendo para que nós passemos por esse vale de lágrimas, chorando, gemendo, sofrendo aqui na terra, mas com o objetivo de alvejarmos as nossas vestes no sangue do Cordeiro, para que um dia, da mesma forma que nós nos encontramos aqui ao redor deste altar, que é venerado pelo sacerdote, que é de verdade osculado pelo padre, nós possamos nos reunir um dia na glória. E não existe, meus irmãos, nenhum desejo dentro de nós maior do que esse desejo de alcançar o céu. É por isso que nós tememos tanto a morte. É por isso que a morte nos faz tanto mal aos olhos humanos.
Por quê? Porque a morte nos causa uma incerteza de onde iremos. Mas porque Cristo venceu, mas porque Cristo verdadeiramente venceu a morte, os céus para nós não é uma utopia. Os céus para nós não é uma realidade distante, porque nós que estamos e vivemos desejosos dos céus, já vivemos aqui aquilo que um dia haveremos de viver lá. É por isso que a gente contempla o altar com toda a dignidade. É por isso toda a beleza dentro da igreja. E quando a igreja está com as flores naturais, é que nos mostra verdadeiramente a realidade dos céus. Por quê? Porque a beleza haverá de salvar o mundo, como nos diz Fyodor Dostoiévski. A beleza salvará o mundo. E quem é a beleza é o Senhor. Quem é o belo é o Senhor. Que não existe feiura, que não existe de modo algum desarmonia, que não existe desequilíbrio, porque é belo, porque é perfeito, porque é totalmente santo e nos preenche de uma forma que nada nem ninguém consegue nos preencher. É por isso que nós vivemos aqui na terra, desejosos dos céus. É por isso que nós temos que nos esforçar para fazer a vontade de Deus. É por isso que nós temos que buscar de verdade e abrir o nosso coração para vivermos em comunhão com a igreja, para vivermos em comunhão com nosso Senhor. E é impossível estar em comunhão com Cristo se não estiver em comunhão com a igreja. É impossível servir bem a Deus se não se servir na igreja. É por isso que é muito triste quando um católico que não entende isso diz assim: eu rezo na minha casa. Ó, meu irmão, se fosse para você rezar em casa, Deus não teria fundado a igreja e não tinha feito a igreja o seu corpo, e não tinha ornado essa igreja de pérolas preciosas e de uma grandiosidade de beleza, que são os santos, todas as virtudes, que são os anjos, que são os sacramentos, que têm por missão nos santificar para nos levar aos céus. É impossível seguir a Cristo se não servir na igreja. É impossível ir para o céu se não se entrar pela porta da igreja. E aqui na nossa paróquia, a porta dos céus é aquela bendita porta ali, formosa, a maior de todas. Porque aquele que semanalmente entra por aquela porta entra com um desejo inerente a todo ser humano, o desejo de felicidade, o desejo de ser feliz, ou seja, o desejo de um dia alcançar os céus. Eu rogo a bem-aventurada Virgem Maria, Santa Maria, Mãe de Deus, que desde o ano 431 é venerada nessa basílica maior em Roma, para que ela interceda por nós. E assim como ela fez um dia cair dos céus neve em um verão causticante como um grande milagre, ela faça cair também na secura dos nossos corações as virtudes e as graças, para que de verdade nós possamos brotar para os céus, brotar para Deus. Que nós possamos, meus irmãos e minhas irmãs, olhar Maria como nossa mãe, mas olharmos também a igreja como nossa mãe, e a igreja verdadeiramente é nossa mãe. Se tua mãe te gerou para a vida aqui na terra, a igreja católica, no seu útero, que é a pia batismal, te gera para o céu, te gera para Deus. Que você tome consciência que você é filho da igreja católica, e na igreja católica deve morrer, e na igreja católica deve viver, e a igreja católica deve defender, e a igreja católica deve amar. Por quê? Porque ela é esposa de Cristo. Por quê? Porque ela é nossa mãe.
Por quê? Porque ela é o corpo do Senhor e que todos nós somos incorporados no nosso batismo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.